Nós já vimos como que a gente vai usar, em que situação que nós vamos usar o pronome relativo que. Vale lembrar que o pronome relativo que, ele é o relativo básico, ele é usado em qualquer situação. Ou seja, ou melhor dizendo, ele pode substituir uma pessoa, uma coisa ou um lugar. Nós acabamos de ver onde que nós vamos usar, em que situação que nós vamos usar o pronome relativo que. O relativo que, ele é o relativo básico, ele é usado em qualquer situação. Melhor dizendo, ele pode se referir a um substantivo pessoa, coisa ou lugar. Nós acabamos de ver o exemplo substituindo o relógio que comprei, não é o relógio de que precisava. Disse para vocês, embora isso dependa muito de regência, que quando para saber se a gente vai colocar preposição ou não antes do pronome relativo, a gente deve tirar o relativo e colocar o substantivo que ele substitui no lugar. Como assim? Ora, eu precisava do relógio. A preposição que aparecer antes do substantivo é a que aparecerá antes do pronome. Tudo bem. Daí, eu disse para vocês também uma informação que o pronome relativo que, ele só deve ser precedido de preposição monossilábica, enquanto o pronome relativo qual pode ter qualquer preposição. Nos exemplos que nós estudamos, a gente poderia usar o pronome relativo que foi o que fizemos, mas também poderíamos usar o qual. Vale lembrar que o qual, a qual, os quais e as quais também poderão substituir pessoas, coisas ou lugares. A grande questão é que o que não tem gênero e o qual, a qual, os quais e as quais deverá concordar com o seu substantivo antecedente. Vale lembrar também que dentro de uma construção, se você tiver dois antecedentes, um masculino e outro feminino, para evitar ambiguidade, nós devemos usar esse relativo que flexiona em gênero. Por exemplo, faça um livro para a editora que me ocupa o dia todo. Pera lá, que me ocupa o dia todo? Será que esse pronome relativo que substitui livro ou substitui editora? Melhor para a gente não ter problema semântico, seria usar faça um livro para a editora a qual me ocupa o dia todo, retoma editora, faça um livro para a editora o qual me ocupa o dia todo, o qual retoma livro. Tudo bem, vamos aprender agora como que nós vamos usar o pronome relativo cujo. Vamos ver essa frase aí. Ali estava o garoto cujos olhos via algo de estranho. Vamos pensar nessa frase. E eu não quero me preocupar com divisão de orações agora, com transposição de dois períodos em um só. Nós fizemos isso numa primeira análise, mas a minha intenção neste momento é que vocês saibam e entendam o pronome relativo. Eu vou dizer para vocês que o cujos é o nosso pronome relativo. Nós sabemos o que é o relativo básico, nós temos o qual, quem, cujo, quanto, onde. Nós já vimos isso aí agorinha mesmo, um tempinho atrás. Vou dizer para vocês que esse pronome relativo cujos, ele inicia uma oração. Eu contei para vocês há um tempinho também que essa divisão que nós estamos fazendo é a divisão de um período composto, mais de uma oração, em duas orações. Mas eu não preciso que vocês saibam o nome. Eu preciso que vocês lembrem agora do conceito de pronome relativo, que é aquele termo que substitui o antecedente e relaciona duas ideias. Se ele relaciona duas ideias, duas orações, ele introduz uma nova oração. Tudo bem. Se eu disser para vocês cujos olhos, a primeira coisa que vocês têm de prestar atenção quando tiver um pronome relativo cujo na prova de vocês é o seguinte: o cujos sempre concorda com o substantivo posterior. Melhor dizendo, o cujo, cuja, cujos e cujas sempre concorda com o substantivo posterior, o que vem depois dele. Vale lembrar que esse ozinho, a, os e as, que vem no finalzinho de cujo, é como se fosse uma aglutinação do artigo com pronome relativo. E se ele é um artigo, vem depois um substantivo. Vamos costurar os conhecimentos e a gente viu lá na aula de artigo que o artigo é filho do substantivo. O que significa? Significa que só tem um artigo se tiver um substantivo depois. E que esse artigo, já que ele se liga a um substantivo, ele concorda com ele em gênero e número. Não tem mistério. Eu vou dizer para vocês que nessa frase, cujos está no masculino e plural, porque concorda com olhos. O masculino e plural é como se fosse os olhos. Certo?
Vou dizer para vocês, existe uma regra que a gente decora aí, que não se usa artigo depois de cujo. É óbvio. Se eu acabei de dizer para vocês que o cujo tem dentro dele um artigo, quem normal que usa 2 artigos dentro de uma frase? Quem que fala, o rapaz é legal, a moça é chique? A gente não usa, a gente usa um artigo apenas. Dessa forma, essa decoreba que a gente faz está dentro da estrutura da língua, já que cujo tem artigo, não se usa outro. Vou dizer para vocês que essa estrutura cujos olhos significa os olhos do rapaz. Por quê? Cujos, queridos, cujo é um pronome relativo que marca posse entre 2 substantivos. É do segundo em relação ao primeiro. Vou dizer para você, se eu tiver garota cuja mãe, a mãe da garota. Garoto cujos olhos, os olhos do garoto. Garoto cujo carro, o carro do garoto. Sempre o cujo vai marcar relação de posse entre substantivos. E se ele marca uma relação de posse entre substantivos, tá aí a segunda coisa que vocês devem conferir. Ora, o cujo tem que concordar com o substantivo posterior e ele tem de estar entre substantivos, marcando posse entre eles. Vamos ver nessa frase? A frase diz, cujos olhos, cujos concorda com olhos, fechou. Olhos do rapaz, fechou. O cujo até então está correto. Daí o nosso terceiro critério é saber se tem ou não preposição antes do cujo. Nós devemos saber, como assim lá, nós acabamos de ver no pronome relativo que, se esse relativo vai ser antecedido de preposição. O que vocês vão fazer? Depois de fazer a substituição, nós vamos ler a oração. Eu vi algo de estranho nos olhos do rapaz. Vejam que antes de olhos do rapaz apareceu a preposição em. Nos é preposição em, mais o artigo os. Portanto, dentro dessa construção, a preposição que aparece antes do substantivo é aquela que aparece antes do pronome. Professor, ficou horroroso, ali estava o garoto em cujos olhos vi algo de estranho. Tudo bem, o nosso questionamento aqui não é naquilo que está feio ou que está bonito, mas aquilo que está dentro do padrão. Português não discrimina os feios, então não se esqueça, fez o desmembramento, a preposição que aparece antes do substantivo é que aparece antes do pronome. Não se preocupem, porque lá na regência nós vamos trabalhar com isso de novo, com presença de preposição, ausência de preposição, mas esse é o momento que eu estou apresentando para vocês. Vamos fazer uma nova frase? Tem lá. O índio cuja reação não contava estava ali. Disse para vocês que eu não me preocupo com divisão das orações. Não é meu interesse isso agora, até porque isso não cai nas provas de concurso. Vamos entender aí que o cuja é um pronome relativo. Beleza. Se ele é um pronome relativo, vou fazer a divisão para vocês. Eu disse para vocês que o pronome relativo, ele introduz uma oração relacionando 2 ideias. Beleza. A minha questão aqui, eu vou dar um macetinho para vocês não errarem se embolarem. Ora, cuja concorda com reação? A reação, fechou. O primeiro critério a ser analisado está correto. Nós sabemos que quando tem um pronome relativo cujo, a primeira coisa que eu tenho que conferir é se ele concorda com o substantivo posterior. Beleza. Vou dizer que ele está entre substantivos. Tem índio antes, reação depois. E existe uma relação de posse entre eles. Do segundo para o primeiro. Índio cuja reação, a reação do índio. Acontece que eu não quero que vocês façam desmembramento e analisem a frase completa. Eu quero que vocês façam desmembrados. Confirmaram a concordância? Esquece isso. Confirmaram a relação de posse entre eles? Esquece isso. Agora você vai tampar o pronome relativo cuja, isso é com cuja. Você vai tampar o relativo cuja e vai ler a oração sem ele. A preposição que aparecer antes do substantivo é que vai aparecer antes do cujo. Quer ver? Eu não contava com a reação. Professora, mas a ideia de posse está aí, gente. Se eu fosse fazer o desmembramento correto, eu diria que cuja reação significa a reação do índio. Então seria eu não contava com a reação do índio. Mas isso só serve para ficar nervoso e às vezes para vocês acharem uma preposição que não é cobrada na prova. Eu não sei se vocês enxergaram aí bonitinho, mas dentro desse conceito do cujo tem uma preposição de.
Olha, filho cujo carro do filho. Garotos cujos olhos, os olhos do garoto. Para marcar essa relação de posse, quando nós vamos desmembrar, aparece um di, porque o di no português marca posse. Mas não vamos preocupar com isso, vamos fazer devagarinho, vamos fazer separado. Você vai tirar o cujo e vai lembrar, confia em mim. A preposição que aparecer antes do substantivo reação é aquela que apareceria antes do pronome relativo cujo. Lê pra mim, eu não contava a reação ou eu não contava com a reação? Esse aqui é contar com, não é contar no sentido de quantificar. Eu não contava com isso. A preposição que aparecer antes do substantivo é aquela que aparece antes do pronome. O índio com cuja reação não contava, estava ali. Tranquilo demais, não é? Vamos continuar. Um outro pronome relativo que me preocupa muito é o onde. O onde tem muita incidência nas provas. Por que ele tem muita incidência? Porque a gente tem o hábito de usar o onde aí aleatoriamente. O povo fala, a situação onde me encontro, a menina onde encontrei. A gente vai usando o onde sem pensar no como que ele deve ser construído dentro da frase. Nós vamos ter de lembrar, e eu já falei e vou repetir, pronome relativo que tem qualquer antecedente, mas ele só tem preposição monossilábica. O pronome relativo qual, a qual, os quais, as quais, tem qualquer antecedente, tem gênero e pode ser precedido de qualquer preposição. O pronome relativo cujo, nós temos que confirmar 3 coisas. Concorda com o substantivo posterior? Fechou. Existe uma relação de posse entre os substantivos? Fechou. Tampa o cujo e veja a preposição, não é assim? A preposição que aparecer antes do substantivo é que aparece antes do pronome. Agora nós vamos entender o onde. A primeira coisa que você vai levar no seu coraçãozinho é que o onde só pode ser usado com referência a lugar. Mais nada. A situação onde me encontro é errado, situação não é lugar. A menina onde encontrei, pera lá, onde encontrei, onde substitui menina, menina não é lugar. Então vamos entender aí. Eu nasci na casa, a casa será demolida. Se eu disser para vocês que eu tenho uma repetição de 2 substantivos aí, que seria o substantivo casa. Ora, professora, eu quero evitar essa repetição relacionando as 2 orações. Vou usar o pronome relativo. A casa onde nasci será demolida. Veja que eu substituí o primeiro, casa. A oração, a casa será demolida, permaneceu. Na segunda, eu tirei o casa e coloquei o onde no lugar. Se eu disser para vocês que onde é o pronome relativo que substitui casa, casa é lugar. Até aí tudo bem. Acontece que não é só isso que você vai conferir, não. Além de conferir se o onde substitui lugar, você vai perceber se na estrutura a oração exige a preposição em. O onde, gente, é sinônimo de em que, de no qual, de na qual, de nos quais, de nas quais. Ou seja, ele tem dentro do conceito dele a preposição em. Eu já ouvi falar assim, professora, onde pode ser sujeito? Pode não. Nós sabemos que os pronomes relativos, eles podem exercer qualquer função exercida por um substantivo, mas o onde não pode ser sujeito. Sabe por que não pode ser sujeito? Vão costurar as informações. Lá na aula de pronome pessoal, eu disse para você que o pronome pessoal reto funciona como sujeito. E sujeito é um elemento despreposicionado responsável pela flexão do verbo. Eu traduzi o conceito de sujeito, depois a gente discute isso mais lá na frente, se a preposição é regida, não é? Vamos deixar essas análises mais aprofundadas lá na sintaxe. Mas o meu conceito até então é que sujeito é um termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Se o pronome relativo onde é sinônimo de em que, é o pronome relativo que, precedido, antecedido da preposição em. Vamos sem usar nome, vamos pelo bom senso. A casa onde nasci será demolida. Onde retoma a casa? Fechou. Vamos fazer o desmembramento? Eu nasci na casa. Nós combinamos que para saber a presença ou não da preposição antes do relativo, você vai tirar o relativo e colocar o substantivo no lugar. Ora, tirei o onde e coloquei casa. A preposição que aparecer antes do substantivo é que aparece antes do pronome. Olha lá que bonitinho. Na casa. Na, em, mais a. Apareceu a preposição em, então eu colocaria o onde, já que o onde é sinônimo de
em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Ou seja, eu poderia dizer, a casa em que nasci será demolida. Eu nasci na casa. A casa na qual nasci será demolida. Eu nasci na casa. A casa onde nasci será demolida. Eu nasci na casa. Estou dizendo para vocês que em todos os lugares que eu colocar onde, eu posso colocar em que. Mas nem todos os lugares que eu usar em que, eu posso usar onde. Por que, professora? Porque o em que pode ser usado para pessoa, para coisa ou para lugar. E o onde, só para lugar.